Então, pessoal, hoje a gente vai mudar um pouquinho a apresentação, vai ser mais caso clínico para a gente discutir e mostrar algumas coisas, e depois o André Pacheco vai fazer uma revisão sobre essa doença aqui. Então, vamos lá. Vou começar apresentando o caso. Então, essa é uma mulher, né, de 41 anos, que vem de Lages, consultou comigo lá em Lages, trabalha como contadora. E a história dela é o seguinte: então, ela consultou em 2024, então há mais ou menos 2 anos atrás, em 2022, no período periparto, assim, umas 24, 48 horas depois que ela ganhou o neném, ela apresentou um quadro de uma arritmia supraventricular. Ela não trouxe os eletros, então tá só pelo que ela está contando, mas seria um flutter atrial, uma fibrilação atrial com alta resposta, de difícil controle da frequência nesse período perioperatório. Mais um aqui. E com intensa dispneia, um quadro clássico de congestão pulmonar de insuficiência cardíaca. Segundo o pessoal de Lages lá, foi bem difícil de manejar com o manejo clínico da insuficiência cardíaca, mas durante essa internação ela fez um eco que mostrou uma fração de ejeção de 35%. Houve uma reversão espontânea dessa arritmia, da fibrilação atrial. Ela foi para ritmo sinusal e eles ficaram com uma hipótese principal, então, de miocardiopatia peripárito, ou então uma taquicardiopatia. Saiu de lá usando metoprolol, 25 mg uma vez ao dia, nalapril uma vez ao dia, spironolactona, forxiga e anticoagulação. Aí de 2022 a 2024 ela ficou bem. Em 2023 ela fez uns exames que eu vou mostrar para vocês. E nessa consulta agora que ela veio em 2024, porque ela apresentou um novo quadro de arritmia, de fibrilação atrial, descompensou de novo da insuficiência cardíaca. Aí sim necessitou uma reversão química com a amiodarona e foi encaminhado para ablação. Então, o que chama atenção é esse primeiro eletrocardiograma aí, que é o eletro que ela trouxe do segundo episódio de fibrilação atrial, que é o que ela tinha feito lá. Opa, já dei o diagnóstico. Mas o que não chama atenção, vocês no traçado do eletro aí, conseguem ver direitinho. Não parece, além da fibrilação atrial, não parece um eletro normal, né? Na primeira consulta, além da fibrilação atrial. O que tem? Pode falar, porque tu acha que tem esse QRS? QRS, preenche critérios de sobrecarga ventricular esquerda, uma onda RAVL de 16, 17 mil. Esse AVF aí, tem uma esquerda e esses entalhes aí no D2, D3 e AVF, sugerindo aí uma alteração importante na contratividade, né? Para mim, cara, o que chamou a atenção é que não parecia um eletro com um bloqueio de ramo esquerdo clássico, né? Nem com bloqueio de ramo direito, nem com bloqueio de ramo esquerdo, nem com bloqueio de ramo nenhum, né? Nem fascículo, nem nada. E aparentemente, se olhar V4, V5, tem quase 2 QRS, né? Tem um primeiro QRS inicial e uma parte final ali com um entalhe. Então, isso no começo já me intrigou esse eletro. Mas, enfim, ela só tinha um eco, só tinha dito esse negócio do eco com fração de ejeção de 35, teria recuperado. Aí, ó, em março de 2023, ela fez esse eco, que tinha um átrio esquerdo um pouco aumentado, veja bem, o esquerdo de 49, o ventrículo esquerdo 50 por 36, agora com a fração de ejeção de 54. E nos comentários ali do ventrículo esquerdo, dimensões internas normais, espessura normal da parede e uma hipocinesia da parede septal. Tá? Função ventricular sistólica esquerda no limite inferior da normalidade. Só quanto tempo depois? Isso aqui foi uns 6 meses depois do quadro da ICC dela. Lembra que ela tem 41 anos. A disfunção diastólica é importante. Então, disfunção diastólica também, né? Grau 2 aqui. Depois ela faz um eco em julho de 2023, então 4 meses depois. As medidas praticamente as mesmas, reduziu um pouquinho o VE, mas o lado esquerdo continua com 49, o VE agora tem 48 por 34, fração de ejeção de 56. A disfunção diastólica, como o Andrei falou, melhorou. E ainda aquele comprometimento segmentar. E em 2024, quando ela entrou em fibrilação atrial,
ela fez outro eco, só que esse aqui agora é em vigência de fibrilação atrial, o ato esquerdo ainda de 50, pode ver que é um ato esquerdo aumentado, fração de ejeção de 54 e o VE com 49 por 36. E aquela mesma hipossimesia da parede septal. Aí o que vocês acham? Tá? 41 anos. O que mais gostaria, hein, Miguel? 41 anos. Queria mais algum exame aí? Não. Pensa mais. Ressonância. Antes de entrar na ressonância, acho que chama a atenção aqui. Ela ficou em sinusal durante um bom tempo e o ventrículo não retornou completamente ao normal. Né? A fração de ejeção continua limítrofe, mas função diastólica importante, com distúrbio de condução intra e interventricular, sei lá, importante também. Ou seja, com certeza tem gato no túmulo. Né? Isso não é uma doença só relacionada, por exemplo, a uma taquicardia miocárdica que a gente esperava que fosse reversível completamente numa mulher dessa idade. Tem doença nessa idade, eu acho. Uma doença ali, eu acho que ela tem assim, um desvio importante do eixo para a esquerda, que, somado à largura do QRS, sugere um bloqueio divisional antero-superior, um retardo, principalmente da parte final do QRS, tem alteração diastólica importante, tem alteração segmentar comprometendo o septo, assim, e sobrecarga ventricular também no eletro. Então, tudo fazendo levar para o lado de talvez ou a miocardiopatia hipertrófica ou doença infiltrativa, parece ter doença primária do miocárdio. Não parece uma miocardiopatia peripárito clássica, né? Em que o paciente piora ali naquele período peripárito, depois tira a causa, resolve tudo, né? Também não está cardiopatia, que também seria semelhante. E também não deveria. Tanto na miocardiopatia peripárito quanto numa possível taquicardiopatia, se esperaria mais dilatação e hipocinesia e não alteração da segmentar e diastólica, né? Além disso, o Elcio comentou, a gente não vê, ela tem aquela fragmentação do QRS ali, supondo que exista realmente estudo de condução, mas não tem nenhuma meseta, D1, AVL, esse exercício que surgiram no DRE clássico. Né? Pode ser um distúrbio de condução periférica. Acho que eu tenho um eletro aqui em Uma outra coisa, pensar em taquicardiopatia, eu estou achando muito pouca arritmia descrita, pelo menos, para a gente já pensar em taquicardiopatia. O que foi descrito é que ela deu entrada ali no período, acho que ela já foi para o parto em FA com alta resposta. Então, ninguém sabe direito assim quanto tempo que ela ficou. Mas é uma hipótese. É que as duas coisas que veio, ou era taquicardiopatia ou miocardiopatia peripânica. Que ela é primípara. Eu acho que é o segundo, acho. Não tenho certeza absoluta. De nós, exato. Então, aí, cara, em março, esses exames que são maio de 2023. Depois, então, 6 meses, ela fez esses exames. Olha, chama atenção, ela tem um pouquinho de anemia, né? Uma hemoglobina ali de 10, hematócrito 32, plaquetas normais, leucócitos normais, mas olha o BNP, fora do quadro da insuficiência cardíaca descompensada, que ela estava compensada, BNP de 6.000, né? Creatinina praticamente normal, e foi pedido enzimas para descartar uma miocardite. Chama a atenção, tem zero de eosinófilo, que a gente, pacientes com idosos, tem zero, não tem eosinofilia nenhuma. Sei dizer. E aí o eletro dele sinusal é isso daí. Mesmo padrão do QRS, mas um sobrecarga atrial esquerda aí, né? Mais positivo. Que é o que o eco já mostrava, um lado esquerdo grande. Vamos lá, Então ela estava usando, como ela tinha retornado a ter fibrilação atrial, só foi acrescentada a mildarona, estava anticoagulada, apesar de ser um Chades-Vasque 0, né? Não, 1 por causa da insuficiência cardíaca, agora a mulher não entra, estava anticoagulada. Chades-Vasque. Então vamos lá, ressonância. Vamos ver se roda o videozinho. Vou rodar os 3 aqui. Vamos ver o que a gente consegue ver aí. Um quinto para o Sérgio aqui no estudo de ressonância. Então, o que parece aí? Um ato esquerdo grande, né? Um ato esquerdo grande. A pontinha do ventrículo ali parece ter um afilamento do VE. Um certo parado.
Isso chama atenção. Septo um pouco mais, menos, que contrai menos, mas parece que é uma fração de ejeção relativamente normal mesmo, né? O septo contrai muito pouco, se é que contrai, dá a impressão assim, que está hipertrofiada a ponta, com afilamento ali, que sugere, assim, pelo menos, uma miocardiopatiia hipertrófica padrão apical, assim, parece até ter uma imagem aneurismática ali na ponta. Então, eu também achei isso do VE aqui, né? Mas não está no lado. Vou mostrar para vocês a próxima foto. É o afilamento da ponta. Né? E essa foto aí, o que vocês acham? Não chega a ser um aneurisma, mas é um negócio normal. Olha o septo dela aqui. Tem filtração. Isso aí é gasolina? Gasolina. Como se esperava já, né? Pelo eletrocardiograma. Então, isso que eu falei, cara, aquele eletro ali parece que tem dois QRS, o ventrículo direito contrai, depois param, né? Alguma coisa tem um stop, depois tem um outro QRS que parece o estímulo passando aqui no meio dessa fibrose aqui, né? O laudo fala o seguinte: aumento importante do lado esquerdo, o ventrículo esquerdo tem a função preservada, com 55 de fração de ejeção, quatro esquerdo um pouco aumentado mesmo de 48, e aquelas imagens ali, deixa eu ver se consigo tirar aqui da frente. Exato. As imagens adquiridas estadiamente após a atenção do contraste para a pesquisa do realce estadio evidenciaram áreas de realce mesoepicárdico no segmento anterior, medial, anteroseptal medial, septo apical do VE, relacionado à fibrose miocárdica de padrão não esquerdo. E daí, o que vocês acham? Miocardite ou não? Deixa eu ver o que tem. Eu não sei se eu não me lembro se o próximo slide é o da ablação. Penso que não. Miocardite, em geral, comete a parede mais ínfero-lateral, não é sugestivo. Chagas não. Chagas também não, que acomete normalmente a mesma parede. Ele não pega biventricular, quando pega o ventrículo esquerdo, região lateral, inferolateral. Mas aqui tu falou de sarcoidose, esse padrão septal é meio de sarcoidose, né? Mas a sarcoidose, normalmente, o padrão da ressonância é no mapa T1, né? Que é mais... Depende da fase, né? Porque se tu tiveres a fibrose, que é o caso que o eletro sugere, tu pode ter um padrão qualquer. O movimento septal é frequente, ínfero-septal, né? Então, aí nós temos aqui o que vem a seguir. Como ela teve essa fibrilação atrial com componente de taquicardiopatia que recorreu e é uma paciente jovem, eu acabei de fazer a ablação. Então, o que eu tenho aqui de agora de informação é sobre a ablação da fibrilação atrial. Então, esse aqui é o mapa do átrio. Não sei se vai conseguir mostrar. Então, mas o que dá para ver aqui? A ativação elétrica aqui nessa parede anterior parece normal, né? Ventrículo sendo ativado aqui na região septal, primeiro, onde está vermelho, depois corre para a parede anterior. E esse mapa da direita é um mapa de voltagem, então a gente consegue ver o que é roxo é voltagem normal, o que é vermelho é fibrose, né? Ausência de voltagem ou baixa voltagem. E essas áreas mais coloridas no meio são uma área de transição. Quando a gente olha a parede posterior, além de ter uma veiazinha anômala aqui, vejam que a parede posterior é toda fibrosada. 41 anos, primeiro procedimento. Tem um tronco comum isqueiro, que talvez explique essa quantidade de fibrilação atrial numa paciente tão jovem, mas não nota a ativação aqui não está diferente, não acha que essa ativação, eu tenho um mapinha de ativação, se eu consigo rodar aqui, toda vez que eu mexo ali na tela. Mais isolada pela natureza. A parte posterior das veias ali, e ela nem é uma FA persistente, né? Quer dizer, já não sabe daquela época. Vê se vai rodar um mapinha aqui, senão eu vou passar. A posterior nem tem atividade elétrica ali, né? Nenhuma das veias. Então, o que tu acha dessa ativação aí, José? Olha esse vídeo aí. Veias não tem atividade na parede posterior. Então, ativa o bacão primeiro, aí ativa a parede anterior do lado esquerdo, vai para o apêndice e olha onde é que termina a ativação. Não é normal, né? Normal é ativar por último as veias pulmonares esquerdas e o apêndice, né? O apêndice é ativado. Parece que não está funcionando. Mas eu até acho que a ativação na parede anterior tá, o BAC não está funcionando. O que não está funcionando é a parede posterior aí, né? Que ela, ó, ativa aqui no septo,
E como ela tinha uma história de flutter, a gente tentou induzir o flutter no dia, mas não conseguimos induzir o flutter aqui. Mas o Bachmann, ele geralmente ele vem por cima e ele cruza o apêndice atrial pela frente e por trás do apêndice. Então ele deveria estar fazendo pelo teto ativação, isso não está acontecendo. Ativa do lado certo pelo septo, mas não corre pelo Não, teto. a ativação da parede anterior é que não é normal. Ela não está correndo pelo teto lá em cima. Então, aí a ablações. O que foi feito de ablação? Então, aqui são a proposta que a gente fez um dia lá. Estava junto aí, Bruno, nesse dia? Então, Para ver se eu consigo mostrar aqui com o mouse. Essas linhas da parede posterior, na verdade, você só reforçou o que já está naturalmente feito. É Né? que, cara, tinha muito eletrograma fragmentado aqui na parede posterior, muita coisa doente. Apesar da voltagem ser baixa, a voltagem da ativação era toda doente. Aí o que eu fiz? Essas linhas, fiz primeiro o lado esquerdo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar se apareceu o mouse. Eu fiz primeiro essa linha aqui na parede posterior, e essa região anterior bem ampla, isolando a carina junto aqui. E aí fiz essa linha inferior para isolar a parede posterior e as veias direitas, mais um reforço aqui na região da carina direita, para poupar essa veiazinha anômala que tinha ali. E na cara anterior, como tinha essa fibrose toda e uma história de flutter, eu fiz, e não foi possível induzir, eu fiz essa linha anterior aqui, para tentar bloquear os flutters que acontecem em volta da mitral, e foi feito o istmo direito aqui, como está mostrado aqui embaixo. E o mapa de ativação pós-ablação é esse aqui agora, fazendo uma estimulação no seio coronário, para comprovar que a linha foi bloqueada, e mesmo assim tem umas zonas de atraso ali na parede anterior. Mas aparentemente essa linha anterior bloqueou, né? Pelo menos no sentido do horário. Exato, depois tem essa confirmação. E aí ela, deixa eu ver se o próximo, não queria, tá aqui. Próximo eletro dessa, esse é o eletro do pós-ablação. Braço invertido, né? É verdade, amigo? É verdade. Botei eletro com o braço virado. Mas até agora ninguém chegou no que eu queria que chegasse, né? Do diagnóstico. O que nós temos de diagnóstico? Não temos ainda. Nesse meio tempo, então, para a gente não perder tempo e o Pacheco poder dar aula dele, nesse meio tempo, quando eu vi esse eletro, né? Não. Quando eu vi esse eletro aí, que me chamou a atenção e com a quantidade de fibrose do paciente jovem, eu pedi um teste genético. E daí, no teste genético, veio esse gene positivo aí. Positivo autossômico dominante para MYH7, que é um gene bastante frequente, né, na miocardiopatia hipertrófica e miocardiopatia dilatada. Eu vou depois deixar para o Pacheco apresentar para nós sobre esse gene. Mas eu acho que pelo menos agora as coisas se explicam, né? É um gene com características patogênicas mesmo. E a gente consegue ter uma explicação para essa doença dela. Ela não tem história familiar. Então, ela não. O que a gente vai investigar é nas crianças agora. Deixa eu ver se eu consigo, Pacheco, abrir a tua linha aqui. Ela tem uma mãe que diz que tem um coração grande, mas nunca teve nada de doente, nunca foi investigada bem ainda, a mãe. E tem dois filhos, um de 2 anos, que é esse, né, e um de 9 anos, que também, clinicamente, não tem nada também. Também não foi investigado nada. Então, não é uma miocardiopatia periparto, é uma paciente que já tinha. Aí, texto. Tá bom. Ficou a outra tela. Então, falando agora dessa parte genética, né, do daqui para frente, né, desse gene que apareceu aí, NY7, que é uma cadeia pesada da miosina 7. Como é que a gente vê esse laudo, né, Vitor? A gente tem aqui o gene NY7, que é o nome dele, a posição cromossômica, né, do gene em geral. Esse NM é só a localização do genoma que ele está, só meio que uma mapinha de onde ele está encontrado, mas a variante mesmo é esse nomezinho aqui, C, né? Então, o que significa isso? Que é uma variante missense que substitui o nucleído DNA timina pelo citosina e que isso gerou um aminoácido trocado da ile, que é a isoleucina, pelo treonina. Então, essa reação nucleotídeo causou a troca do aminoácido no código 263, que está ali, da proteína NY7.
Então, essa é a variante encontrada dessa partezinha aqui que interessa mais. Então, é a heterozigose e a classificação do gene cis do laboratório que avaliou ficou como patogênica. Então, para dizer que ela é patogênica, eles fazem toda uma análise, né? Então, ele colocou isso no laudo, né? Que depositou no banco de dados tal, que está registrada na literatura, presente no banco de controle populacional, como só 0,004% da população tem esse gene. Se é uma variante muito rara, mais chance patogênica, né? Se é uma variante comum na população, mais chance de não ser, porque muita gente tem, né? Escrita na literatura já em outros reportes, no ClinVar, que é o banco de dados, que é também registrado, preditores in silico, que é testes funcionais, né? Indicaram que essa variante já foi testada previamente e foi vista como deletéria, e de acordo com o guia da Sociedade Americana de Genética, essa variante foi classificada como patogênica. E tem todos os critérios para isso, né? Então, trouxe aqui que alguns critérios, é uma coisa bem objetiva, eles vão somando aqui a fraude moderada, isso quem faz é o geneticista, né, no laboratório. Acho que não está passando, o pessoal que está Não sei porquê, mas não está passando. Está todo mundo acabou ficando mudo lá. Sai dessa tela aí, vai pro... Acho que volta para o Zoom. Mudou ali? Vê se mudou no celular dele. Mudou. Precisa do PFA. Mudou. Vamos ver se consegue continuar. Então, é tipo, mudou aí? Mudou. Aí vai ficar que nem eu estava difícil de... Aí, então, esses são os critérios, né? Cada variante eles têm os critérios específicos para isso, né? Isso quem faz é o geneticista do laboratório. Então, só para lembrar, né, que o resultado do teste genético vem, não é sim ou não, tem uma variante encontrada e eles vão ter que ver se a variante tem evidência que ela causa doença ou não. Se é patogênica, a certeza que causa doença é 95%, mais ou menos 5%. Se é provavelmente patogênica, mais que 90%. Então, essa é a probabilidade, né? O problema é a vulva, né? Se faz certo que não sabe bem se causa doença ou não. A gente interpreta clinicamente como negativo, mas não é negativo. Tem uma variante, mas não sabe ainda, baseado no que a gente sabe hoje, se causa doença ou não nesse caso, né? Então, para dizer isso, eles são baseados em uma série de fatores que é uma coisa até um pouco complexa no laboratório. Então, seguindo aqui, essa variante encontrada, né? Sempre esse ClinVar é um banco, é um site fundamental que eles veem que já foi feito de revisão dessa variante específica, né? Pode ser que outro grupo no mundo já tenha avaliado isso já, né? Isso foi feito aqui, ó. Essa variante aqui, 788, lá que foi encontrada, já foi avaliada previamente por diversos outros dados, outras vezes, né? E até pelo FDA já tem reconhecido como patogênica para a miocardopatia hipertrófica. Então, essa variante só foi descrita como patogênica para a cardiopatias hipertrófica, né? A gente vê todos os relatos aqui, né? Dessa forma. Para outras coisas, essa variante específica não, né? O gene em si tem várias variantes, então o gene em si pode ser relacionado a outras coisas, né? Essa variante específica encontrada foi só hipertrófica por enquanto, né? Amanhã pode aparecer uma outra, mas por enquanto sim. Então, o OMIM é um banco de dados que é ver o que o gene é alterado, o que tem de coisa clínica desse gene, né? Então, tudo que tem nesse gene em si, não só a variante, mas o gene em geral. Isso aqui vai estar nesse OMIM, que é um banco de dados gigante, que é internacional. Então, ó, relacionado dilatada, hipertrófico, relacionado já também a miocardopatia congênita. O ClinGen, que é um outro também parecido com esse, também bem muito usado, tudo que foi descrito sobre esse gene aparece lá. Então, hipertrófico, dilatado, miopatia esquelética, cardiopatias hemolíticas do VD também, está descrito, um pouco com menos evidência, mas está descrito também, nesse momento também. Então, esses são os principais sites que até o geneticista pesquisa para na hora de classificar a variante, né? Então, esse gene, só para a gente ter uma ideia melhor assim, então é o gene lá da cadeia pesada da 7 da miosina, que codifica a cadeia pesada da beta-miosina. Se a gente for ver o mapa dele aqui, é um gene sarcomérico, né? Que está na setinha vermelha, um sarcômero, né? Uma série de coisas que pode falar sobre isso, mas especial tanto no coração quanto no músculo esquelético. Participa aí do filamento grosso, né? E no mapa aqui esse mapa do coração aqui, a gente vê, tá aqui nas proteínas sarcoméricas, né? Que podem ser transfinal de miocardopatia. Cada gene tem as suas possibilidades aí, que esse mapa é legal para a gente poder ver que pode causar o quê, né? Só que, assim, não é tão simples, né? Esse mesmo gene YH7, ele já foi escrito em vários fenótipos clínicos diferentes, nem sempre é fácil relacionar, né, coisas diferentes. Então, essa descrição aqui, por exemplo, 6 famílias,
cada uma, ó, algumas hipertróficas, outras dilatadas, umas apareceu com FA, TV, então, que telômero também já foi descrito com uma tensão inicial, então, ele é bem variável, né, esse gene da 7. Então, em termos da hipertrófica, né, que é a mais comum, né, desse gene, ela está no grupo das sarcoméricas, que em geral são pacientes mais jovens, pior prognóstico, né, menos obstrução, mas mais evolução para EC. E das hipertróficas, a segunda maior causa, né, só pega epidemia são os PC3, que 15% das hipertróficas. E a característica importante delas, da inibição da aceitação hipertrófica, é que ela gera mais FA, idade mais precoce no diagnóstico, né? Ela é mais grave, né? Um estágio um pouco mais grave na hipertrófica, mais ativa ventricular, mais no sistema de condução. Então, quem tem esse gene aí tem essas características um pouco, principalmente mais FA. Em relação à dilatada, né, essa corte de 22, que é a maior corte que tem desse gene aí, pacientes só com dilatada, sem hipertrófica. A gente vê que das dilatadas aqui, 4% são epitose 7 em geral, genéticas, né? O mais comum é a titina. Deixa eu demitir. Não é demitir? Consegue, mas tem que passar o mouse para lá. Fala para direito, mouse. Tem 4 pessoas aí falando no chat. Eu já respondi. O Fernando falou que estava cortando a transmissão. Mas por isso que eu falei, vai ser difícil admitir. Bom. Consegue passar o mouse do lado de cá ou puxei? Para cá, isso? Aí, ó, tá lá, tá aí. Aqui. Tá. Boa. Uma das dilatadas, né, ó, a início da 7 é em torno de 4%, a titina é a mais, então, assim, uma das, né, frequentes. Entre essa corte, então, só de dilatado, mostrou lá que relacionado com o peripato, que a gente achou, ó, 2 casos, né, de 147 casos no total, 2 casos teve alguma coisa a ver com o peripato nessa corte, né, com FA ali pouco também, 6 casos, né, não apareceu. E importante aqui nessa corte, que quem teve esse índice da 7 positivo, apareceu a doença mais cedo, né, aqui, ó, abaixo de 20 anos, 18, 15 anos dos pacientes abaixo de 18 anos, o que indica que o screening familiar desses pacientes tem que ser um pouco mais cedo, né? Porque a doença aparece mais cedo, aparentemente. Então, em termos de evolução clínica, né, parece que isso tem mais insuficiência cardíaca do que arritmia ventricular. A gente comparar aqui à esquerda, nenhum paciente teve arritmia ventricular, satisfação de ejeção maior que 35%, então parece que respeita assim, a satisfação de ejeção, né? Mas não teve tanto caso de arritmia ventricular. Se a gente comparar lá aqui embaixo com a lamina, né, que é em vermelho lamina, e preto e azul em a índice 7 titina, a lamina tem muito mais arritmia ventricular do que esse gene, né? Em termos de evolução para IC, é frequente ali, né, ao longo do tempo. Então, em relação, por exemplo, também, mesmo em relação à lamina, também a lamina causa mais IC do que esse gene. Mas, em geral, mais IC do que a arritmia ventricular. Então, nessa questão que escolhi de resumo, que além de começar cedo, com bastante eco que sugere não compactado, as imagens de não compactação eco que também na dúvida se que doença que é, né? E a taxa de remodelamento reverso é baixa, 28% só, em geral, e a taxa de arritmia ventricular foi bem pequena, 1,65 anos. Então, parece que nesse cenário só ser dilatado, né? Sem ser outras coisas. Na periparto, já tem dados, né? Que na periparto, boa parte das vezes, ela pode ter uma origem genética também, né? Até 20% em geral dos casos pode ter uma origem genética e se confunde um pouco com a cardiopatia dilatada. Os mesmos genes envolvidos podem acontecer. Então, eu acho que uma parte dos pacientes com periparto pode ter um background genético, né? A gente vê aqui nessa curva aqui, ó, titina foi a mais comum também, e as sarcoméricas e outras sarcoméricas, que é o caso aqui, que inclui ali a índice 7, foi nessa vermelhinha aqui. Então, uma parte aí pode ter um pouco a ver que é uma origem genética, mas o principal que eu acho também, que até discutir isso caso não sobrar com o pessoal da genética também sobre isso, que às vezes só tem uma variante genética, mas precisa de um trigger, uma coisa epigenética para desencadear a doença, né? Pode ser isso que tem acontecido, né? A pessoa tinha o gene alterado, quando vê alguns fatores que podem agravar, um trigger da dilatada, e a gravidez é uma dessas, né? Hipertensão, abuso de álcool, toxinas, então pode ser que tenha sido um estímulo para aparecer a doença, né? Então, é uma possibilidade, né? E tem esse relato também que eu achei legal, que é um relato da literatura que a gente achou que uma paciente que tem esse gene alterado e apareceu só com fibrilação atrial, sem alteração do VE, né? Então, 36 anos, muita fibrose atrial, né? Bastante cicatriz aqui na esquerda, para ver melhor aqui, né? E aqui na corte. Então, a paciente tinha uma mutação, não era essa, mas era o mesmo gene, né? Que era só fibrose atrial com VE ainda normal, né? E tem uma irmã com 27 anos que foi estágio de FV, que tinha a mesma variante. Então, a gente não
sabe também depois se vai aparecer depois a doença ventricular posteriormente, né? Então, se a gente parte agora da FA, a partir da FA para pesquisar outros genes, né? Esse trabalho aqui talvez é o mais importante, que viu 1.000 e poucos pacientes, que viu com pacientes abaixo de 56 anos, se a gente pesquisar os genes genéticos tem algum valor ou não. Então, a gente pesquisou duas coisas, painel de cardiomiopatia, que é o caso dela, né? E painel de arritmia. E viu que até 10% dos casos viu alguma variante alterada, NDD, né? Quanto mais jovem, mais chance de pegar. Aqui abaixo de 30 anos foi o que teve maior rendimento, né? Aqui à esquerda, abaixo de 30 anos foi o que mais, até 16% dos casos abaixo de 30 anos conseguiu pegar alguma variante genética. E uma boa parte foi VUS também, né? Mas 10% foi a patogênica, foi patogênica. Então, uma boa parte pode ser VUS também, que a gente não sabe se tem alguma coisa a ver ou não ainda, né? E importante também que entre as variantes encontradas aqui, ó, MYH7 é uma delas aqui, até uma frequente, né? 10, 12% dos casos aqui foi essa MYH7. Titina foi a mais comum. E importante também que além de aparecer, ela também teve um pior prognóstico, né? Quem teve a variante alterada, aqui à esquerda, morreu mais, né? Quem teve a variante alterada. Em termos de, aqui no alto, aqui em termos de morte súbita, teve mais, cardiopatia, né? Mortes relacionadas à assistência cardíaca. Teve mais também, quem teve a variante alterada, morte súbita também. E aqui uma boa, aqui em relação às variantes, aqui, né? MYH7 foi uma das duas ali. Parece que esse MYH6 é mais benigna, né? E a NQ1 também. Então, quem tem a variante alterada tem pior prognóstico, né? Então, questões relevantes que está com a discussão assim, que eu trago, assim, né? Em que grau os pacientes com FA início precoce, com essa variante associada, desenvolverão IC, de ventricular e AVC, né? Se conseguir pegar isso cedo, a gente vai conseguir mudar o desfecho disso, né? É a questão que se discute. E relacionamento familiar, né? Porque se a pessoa tem essa questão familiar, né? Principalmente ela tem uma criança de 9 anos e uma de 2 anos, né? Que são as recomendações em geral, assim, que é uma decisão compartilhada, né? Que é uma coisa, né? Difícil do ponto de vista, né? Os 2 filhos pequenos, né? Se ela optar por fazer a teste genético na família, que é o recomendado, o que é importante? Que se ele tem um diagnóstico positivo também nos filhos, eles têm que ter um tratamento clínico mais precoce, mais ativo, né? Que tem risco de desenvolver doença. Não que vai desenvolver doença, porque a penetrância não é completa, é incompleta, e nem que vai ser o mesmo fenótipo, pode ter o mesmo gene com fenótipo diferente nos filhos, né? A gente não sabe. E se a pessoa não optar por não fazer o teste genético, se está no ponto de vista não querer, aí é screening clínico, né? A gente não vai saber se tem o gene ou não. E uma coisa importante é assim, que se os filhos fazem um teste e eles não têm essa variante, eles ficam tranquilos que eles não vão ter doença, não vão herdar esse gene, né? Não precisa mais daquele rastreamento tão precoce e preocupação, né? Em termos de idade também, que seja uma questão quanto que a gente pega a genética em termos de idade, né? Esse aqui é uma recomendação de dilatada, que ó, da avaliação clínica, né? 0 a 5 anos, uma avaliação clínica anual, uma coisa com a idade um pouquinho mais liberal. Mas esse gene, como foi visto, que começa mais cedo, né? Talvez tenha que ser mais precoce nesse caso, né? O gene muda muita coisa. Então, como é que a gente pede o painel, né? Nesses casos, assim, que vem com FA, suspeita de miocardopatia junto, o melhor você viu ali que tem que coletar os dois painéis, de miocardopatia e de arritmias. Já tem um painel que junta essas duas coisas aí, né? Painel geral de arritmias cardíacas, já tem todos isso aí. 245 genes. Então, esse aqui tem que pedir quando tem essa suspeita, né? Já tem os dois lados, tanto se está usando arritmia quanto se não está miocardopatia. Então, NGS. é sequenciamento de nova geração. Hoje em dia os painéis são todos assim, que é a tecnologia que ficou mais rápida, mais barata, né? Então, sequenciamento de nova geração. Na família, quando acham um gene assim específico, aí a família, os 2 filhos, não precisam fazer o painel todo, pode fazer só o da variante, que é outra técnica bem mais barata também para conhecer. Então é isso aí. Então, é legal que vai a SBC agora lançou um curso agora para começar online sobre disfunção elétrica cardiovascular. O pessoal vai ser alunos online também. Então, cada vez mais a gente está estudando essa parte, então, fazer informações. Beleza, vamos ver se dá tempo de liberar para alguém, se quiser perguntar aqui fora aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Mas a questão de produção de vibrador nela também? Então, eu acho que não, com esse dado aí de que é menos arritmogênico, eu acho que não vale a pena botar um desfibrilador. Ela evolui mais para IC do que para arritmia. O ventricular, né? Mas também Isso, para arritmia ventricular, exatamente. tem uma incidência um pouquinho maior de morte súbita e tudo, né?
Mas Depende como você olha o problema. Enquanto eu aqui lá fazia é de todas as variantes em conjunto, né? Sim. Do André, com essa fibrose toda, o que vocês acham do teste de estratificação de risco de estimação? Tem alguma validade? Competitivo, positivo, negativo, indeterminado. Fração de ação brasileira, tá? Deixa eu ver. A questão é que tem uma fibrose gigante, mas pode ser homogênea e não sei nada. Pessoal, se alguém quiser de fora perguntar aí, está liberado para tirar do mudo e perguntar. Cara, eu fico mais tranquilo, como tu mostrou ali, fração de ejeção preservada, 55, tem uma grande área de fibrose, mas com esse gene que é menos arritmogênico e que mais chance de evoluir para insuficiência cardíaca do que morte súbita, por enquanto eu fico tranquilo. Eu não sei se a fração de ejeção pode ser usada como marcador nesse tipo de doença, né? Porque a gente conhece bem a doença isquêmica, sabe que a fração de ejeção tem relação com o preditor de morte súbita, mas nessa doença eu acho que a gente tem que se basear mais nos dados clínicos ali, que, pelo que o Pacheco mostrou, tem pouca incidência de morte súbita, arritmia ventricular e tem mais insuficiência cardíaca, né? Então, e a arritmia atrial ali, né? Tem atriopatia, né? Que é o caso dela, tem dilatação importante, tem alteração elétrica importante dos atos primária, que eu acho que não é secundário ao cometimento do ventrículo e sobrecarga, dilatação secundária, né? Eu acho que isso remete àquela discussão que a gente teve no simpósio aquela vez, né, sobre a qualidade da fibrose. Eu acho que se a gente tivesse mais informação de ressonância quanto à presença de zona cinza na cicatriz, né, saber se ela é mais arritmogênica, porque isso talvez pudesse ajudar, porque acho que isso é um grande calcanhar de Aquiles. No caso da indicação do CDI baseado só em fração de ejeção, a gente não está levando em consideração a natureza arritmogênica ou não da cicatriz, né? Algumas são mais, outras são menos. Já existe imagem que consegue mostrar isso já hoje em dia, né? Tem muito trabalho mostrando isso já. A gente no Brasil não tem acesso a esse tipo de Mas não esquece que no estudo agora, esse estudo alemão, europeu, gigantesco, com milhares de pacientes, a ressonância não teve um papel de estratificador de risco. O que foi uma surpresa para todo mundo. Dos 25 mil pacientes que fizeram. Baseado em que? Só na presença ou ausência de fibrose, percentagem de fibrose ou qualidade de fibrose? Várias alternativas, porque todo mundo achava que justamente a ressonância ia ser o divisor de água, o trabalho que o Hendrix está publicando agora, e não foi. Então, eu acho que tem fibrose e fibrose, como tu falaste, mas no caso dessa paciente, mesmo essas informações são baseadas em um número muito pequeno de pacientes, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar a doença, fazer uma avaliação anual, incluindo teste de esforço e incluindo a avaliação da função ventricular, e ter um limiar bem baixo no implante do desfibrilador, caso as coisas estejam evoluindo de uma maneira inadequada. Então, eu volto à minha pergunta, se a gente tem tanta incerteza nessa área, se o estudo fisiológico poderia ajudar, né? Estratificar isso. Eu sempre, nesse professor de estudo fisiológico, induzir uma TV com este estímulo, tudo bem, mas o valor prognóstico do teste de esforço, do teste... Algo parecido com a madrugada, né? Você vai fazer um exame, um estudo não tão agressivo, né? Bota, sei lá, até 2 esse estímulo. Porque não tem a informação, realmente não tem. Né? Eu acho que tudo depende também do tempo de observação que você tem ali, porque o estudo tem todas essas limitações em termos de estabelecer prognóstico. Nela, eu acho que talvez seria mais benéfico um monitor de eventos do que se você começa na monitorização, tem uma densidade alta de RP ventricular, polimórfica, tem TVNS, eu acho que daria para inferir algum grau de risco. Eu seria, se fosse para ter alguma conduta ativa, eu proporia implante de eventos. Eu acho que, no mínimo, o monitor de eventos, pelo fato de a gente não conhecer a evolução dessa doença. Bota o monitor de eventos e vai vendo o que acontece. E faz teste de esforço e avaliação da fração ventricular, se as coisas estiverem indo para o lado contrário do que a gente queria, por não conhecer a evolução natural da doença, tem que dar segurança ao paciente. Concordo com isso, mas volto de novo ao ponto. O fato da gente não conhecer a evolução, será que a gente não tem que construir esses dados? Um deles é se o papel da estimulação aqui tem ou não tem alguma relevância. Então, mas isso aí briga até hoje, a questão do drugado não se resolveu. Não sei.
ela tem uma cicatriz, ao contrário do gado, né? Nas cardiopatias com cicatriz, o valor preditivo positivo do estudo anestesiológico para prevenir morte súbita foi muito ruim. Então, E AVC? Vocês acham que... Eu só estava... Diagnóstico de vocês é miocardiopatia hipertrófica? não. Não, tem uma miocardiopatia... Ligado ao MI, Ligado só ao você. É isso aí, não dá para dizer nem que é hipertrófica, nem que é dilatada. Ela pode evoluir, daqui a pouco começa a aparecer também. As coisas vão mudando, cara. Que nem agora a miocardiopatia ritmogênica do VD. Não existe mais. Agora é a miocardiopatia ritmogênica. E aí pode pegar o velho VD. A mesma coisa. Lembrando que a miocardiopatia hipertrófica, às vezes, ela tem uma hipertrofia pequena. Ela se comporta como miocardiopatia hipertrófica do ponto de vista de comprometimento da função, arritmia, mas o grau de fibrose de hipertrofia é pequeno. Seria como se fosse uma miocardiopatia hipertrófica sem hipertrofia ou com mínima hipertrofia. Né? Essa paciente, por exemplo, ela tem um déficit de relaxamento ventricular importante. Total. Então, ela fica mais, eu acho, talvez no espectro clínico das insuficiências cardíacas com pressão preservada. Ela teve a fração de ejeção baixa na época É, peripárica, descompensou e agora... Na verdade, ela não tem dilatação, eu acho que ainda vai ter no futuro alguma coisa, talvez não tanto, mas o que ela tem basicamente é uma dificuldade de relaxamento. Isso também, além da fibrose gigante que ela tem no ato, PC, ainda tem também sobrecarga de pressão lateral esquerda por conta desse relaxamento anormal. Tudo isso acaba contribuindo para detonar o ato esquerdo, né? Tá, para terminar, são 8h02, deixa eu terminar fazer uma pergunta. Quem é que manteria anticoagulado para sempre ou não? Isso. Com essa fibrose toda e... manteria? Principalmente nesse período periparto, né? E o ato esquerdo tão grande, ela tem um Chades-Vasque de 1, né? Que eu posso considerar Chades-Vasque 1 uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Não é todo mundo igual. Né? Então, uma miocardiopatia com ato esquerdo desse tamanho, eu Deixa eu 3, 4, 5, todo mundo. Ela não é uma FA, simplesmente, ela é uma atriopatia. É um hipertrófico com ato, sei lá, uma miocardiopatia esquisita com um ato esquerdo grande com fibrose. Pensando paralelo com a laminopatia, né? Os pacientes têm uma taxa de AVC gigantesca, porque a fibrose progride tanto que isola a auriculeta esquerda sem a gente saber. O Pacheco mesmo tem alguns doentes assim. Então, a gente não sabe, não conhece a evolução desse troço. Daqui a pouco, essa fibrose já colocasse a linha anterior, bloqueando a auriculeta anterior. Daqui a pouco, é uma progressão da fibrose posterior, bloqueia a auriculeta. Então, eu acho que tem que deixar o paciente anticoagulado, sim. Aquela acústica nociva dilatada ali, tem um outro gráfico, mas teve 10 AVCs. 100 e poucos pacientes, deu 10. Bastante. Então, podemos seguir, eu tenho que encerrar aqui, que são 8h03 já, a gente encerra a reunião, começa semana que vem. E acho que semana que vem a gente vai fazer uma aula se a gente não achar casa. Fechou? Obrigado a todos aí pela presença.